Nós agradecemos ao Senhor por nos reunir aqui em Bauru para juntos buscarmos na sua palavra a sua direção, a sua revelação, porque o coração do Senhor é de preparar a sua noiva para a sua vinda. Nós vamos falar sobre a economia divina e também vamos falar sobre o nosso chamamento. Nós temos um desejo, por meio dessas mensagens, é fazer com que a nossa capacidade de absorção do conteúdo da economia divina ao longo desse semestre seja intensificado. Nós precisamos compreender a importância da revelação da economia divina nesses tempos finais, nos dias de hoje. E essa compreensão, essa visão da economia divina, nós, claro, ao longo de todos esses anos, nós temos falado muito, mas dessa vez, ali na estância, o Senhor mostrou de uma maneira muito íntima, subjetiva e doce. Eu creio que esse foi o sentimento de todos os que participaram da conferência internacional. Isso quer dizer uma coisa, que o Espírito quer que a economia divina não seja somente uma teoria, uma doutrina no nosso meio, mas seja o nosso viver, seja a nossa realidade. De tal modo que cada um de nós possa dizer: se você quer ver a economia de Deus, olha para a minha vida. Essa deve ser a realidade nossa. E é isso também que Deus quer alcançar. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Esses versículos dizem o seguinte: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Esse versículo mostra que Paulo fez algo na presença de Cristo. E ele, no versículo 11, ele diz por quê e para quê? Ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse versículo é um versículo bastante importante, porque mostra que Satanás pode alcançar vantagem sobre nós se nós não conhecermos os seus desígnios. Isso mostra, amados irmãos, amadas irmãs, que não somente Deus tem uma economia, Satanás também tem a economia dele. Ele tem os seus desígnios, ele também tem os seus planos. E Paulo diz o seguinte: não lhe ignoramos os desígnios. Então, pelo fato de saber o que Satanás quer fazer, Paulo tem atitudes. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. No nosso viver, nós precisamos conhecer a economia divina, mas também precisamos conhecer as artimanhas de Satanás, como ele opera, porque a palavra de Deus, desmascara o inimigo, mostra o que o inimigo quer fazer. Aí nós podemos identificar as suas armadilhas. Se nós não conhecermos, nós corremos o perigo de cair em suas armadilhas. Então, eu vou somente citar um versículo para os irmãos verem esse aspecto. Porque quando essas armadilhas surgem, nós não percebemos, nós caímos e nós achamos que estamos fazendo alguma coisa muito boa. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo capítulo 1. Estou falando essa palavra introdutória, irmãos, só para preparar para o conteúdo real da mensagem. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. São versículos muito conhecidos, já lemos centenas de vezes. Diz assim:
quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Agora preste atenção, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Ele disse, aqui há um grupo de pessoas que fazem coisas que promovem discussões, mas não promovem a economia de Deus na fé. Então, se eles estão promovendo discussões, o que aconteceu? Satanás alcançou vantagem. Não é verdade? Essas discussões promovem a economia de Deus na fé? Não. Então, olha só uma coisa. Aqui tem um grupo de pessoas que não conhecem os desígnios de Satanás, as artimanhas dele. E o que acabam fazendo não promove a economia de Deus. Se não promove a economia de Deus, é tudo vão. Está vendo? Então, nós temos que ter a seguinte percepção. Nesses tempos finais, eu não posso perder tempo. Eu preciso promover a economia de Deus, não é? Porque a economia divina está intimamente relacionada à minha pessoa, ao meu viver, à minha vida. Na minha vida, eu tenho que promover a economia divina. Eu tenho que promover o plano de Deus. O que Deus sempre desejou, o Senhor quer que se torne realidade por meio de você, por meio de mim, por meio de todos nós, por meio de nossa família, não é? Por meio da igreja. Ok. Então, vamos para Mateus 24. O Senhor Jesus, em Mateus 24, fala dos tempos finais. Por quê? Porque os discípulos perguntaram para ele no versículo 3, quando sucederão essas coisas e que sinal haveria? Então, a pergunta dos discípulos foi quando e que sinal? O que iria acontecer? E o Senhor Jesus respondeu. E nós sabemos que teve sinais que o Senhor falou, exteriores, sinais ligados às coisas que vão acontecer no mundo, com os povos, com as nações, com a natureza, e também os sinais ligados ao povo de Deus, que é o versículo 12, que fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse versículo nós temos falado muito ultimamente, certo? Não somente em casas, não somente nas mensagens, também em muitas conferências e aperfeiçoamentos. Falamos muito sobre a questão da multiplicação da iniquidade. Aqui fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, essa multiplicação da iniquidade tem um resultado, que é o amor se esfriar. Esse assunto do amor se esfriar é algo importante para Deus? É algo de peso? Para nós, pode ser que nós não achemos assim. Não, tem outras coisas piores e tal. Olha aqui, o Senhor toca no amor e toca na temperatura do amor. Certo? Então, o Senhor toca aqui. Para a gente perceber a importância desse fato, nós vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2 e 3, são os dois capítulos que falam das cartas às igrejas. As cartas às igrejas são consequência de um fato. Pelo fato do Senhor ser aquele que caminha entre as igrejas e conhece a situação das igrejas.
Eu gostaria de tocar, então, 2 pontos nessas cartas que mostram a importância desse fato. Primeiro, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Isso está na primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso. Diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? Então, na primeira carta, Deus toca na questão do amor. Então, podemos ver, amados irmãos e amadas irmãs, que esse é um ponto que o Senhor dá muita atenção. Dá muita atenção. Quando o Senhor olha para você, quando Ele olha para mim, Ele dá atenção, diz assim: eu quero saber do amor. Como está o amor dele para comigo? Como está o seu amor para com o Senhor? Isso é algo que o Senhor observa. Está vendo? Isso na primeira carta. E na última carta, que é a igreja em Laodiceia, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui ele fala da temperatura. Então, as cartas às igrejas em Apocalipse começam com amor e terminam com a temperatura. E Mateus 24:12 toca do amor e da temperatura. E aí, amados irmãos, podemos ver, Apocalipse é um livro que fala dos tempos finais, e é o falar de Deus às igrejas nos tempos finais, e ele toca nesse assunto que o Senhor tocou em Mateus 24:12. Eu me importo com o seu amor e a temperatura do seu amor. Diz assim: o que eu não quero é que você abandone o amor. E eu não quero que o seu amor esfrie. E o Senhor havia dito, em Mateus 24:12, o amor de quase todos esfriaria. Realmente, isso é algo que traz preocupação. Imagina o Senhor, se o Senhor aparecesse nessa sala e falasse assim: nesse critério de amor e temperatura, somente 10 foram aprovados. Imagina se ele falasse isso aí. Porque se ele falar só 10, então estaria se cumprindo a profecia, o amor de quase todos. Não é? Se o Senhor falasse 10 foram aprovados aqui, qual seria a sua reação? Será que eu estou no meio? Você se preocuparia com isso ou não? Será que eu estou no meio? Então, quando o Senhor diz, o amor de quase todos esfriará, nós temos que perguntar, temos que nos preocupar. Será que eu estou no meio desses que esfriaram? Ou estou no meio daqueles que estão queimando? Não é isso? Mas preste atenção, amados irmãos. Então, se o Senhor falou que devido à multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, significa que Satanás, ele tem um plano. E esse plano é fazer o nosso amor esfriar. Esse é o plano dele. E ele age. Essa ação que o Senhor conecta com a mistério da iniquidade, com a multiplicação da iniquidade,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nós temos o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando a palavra diz, o mistério da iniquidade já opera, e também nós já vimos muitas vezes em muitas outras comunhões, que quando fala do mistério, porque é alguma coisa oculta, não é uma coisa manifesta, não é uma coisa que está na cara, é uma coisa que opera de uma maneira escondida. E quando opera de uma maneira escondida, como você pode descobrir que está operando? Vendo os sintomas, tá certo? Por exemplo, nós falamos muitas vezes, quando tem uma determinada gripe, né, alguma gripe que causa muito dano, você não consegue ver o vírus. Consegue? Então, como é que você sabe que pegou ou não pegou? É pelo sintoma, não é isso? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos de como começa isso tudo. O amor esfriar é uma questão já nessa parte final. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, o mistério da iniquidade é uma das maneiras de operação de Satanás. Tá bem? As forças operantes de Satanás no final dos tempos, nós vamos ver 3 grandes forças. E a primeira grande força é o mistério da iniquidade. Porque a palavra de Deus diz, o mistério da iniquidade já opera. Já opera. Imagina, surgiu uma notícia assim, tem um vírus letal que estava antigamente preso e soltaram esse vírus. Está por aí. Você não vai se cuidar? Ué, está por aí? Então, como eu posso me proteger? Não é verdade? Então, preste atenção. O mistério da iniquidade é o primeiro aspecto dessa força operante do mal que atua. E, quando atua, nós vamos ver então quais são os sintomas que aparecem. Há uma série de sintomas. E o sintoma final é a iniquidade. Então, nós vamos ver vários sintomas. Primeiro, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Versículos 1 e 2, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Preste atenção a essa palavra, pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui fala de correr uma carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não é isso? Mas tem essa palavra aqui, desembaraçando-os de todo o peso e do pecado. Essa palavra pecado, no grego, é amártia, significa perder o alvo. Então, preste atenção. Primeira ação aqui mencionada é nos fazer perder o alvo. Você não começa
com a iniquidade. Você termina na iniquidade, mas começa perdendo o alvo. Esse é o desígnio, a artimanha de Satanás. Então, amados irmãos, nós temos uma pergunta muito séria. Qual é o seu alvo hoje? Você vive para quê? Quando você começou a correr essa carreira, qual era o seu alvo? E qual é o seu alvo hoje? Ainda é o mesmo alvo lá do início? É o mesmo alvo quando Deus trouxe a revelação para você? Ou mudou? Mudou porque outras prioridades surgiram. Qual é o nosso alvo hoje? Olha só, Satanás começa assim. Muda de alvo. Muda de alvo. É isso que ele quer fazer em nossas vidas. Ele nos fazendo mudar de alvo, ele já começa a operar. Amados irmãos, eu tive comunhão com vários irmãos que, por causa de muitas coisas que aconteceram, desanimaram. Desanimaram. Você desanimou? Ou você está animado? Quando você tem alvo, você continua correndo. Se esse alvo está ali, fixo, travado, você não desanima. A gente vê, né, de vez em quando, aqueles filmes de guerra, de um avião que está perseguindo um alvo, daí ele pega aquela coisa, daí ele trava o alvo, né? Daí dispara um míssil. Travou o alvo, a coisa vai assim, vai junto. Porque o nosso negócio dele é atingir o alvo. Assim, o negócio está meio difícil. Toda hora, travar o alvo. Tudo começa com isso. Segundo ponto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. É o seguinte, diz o seguinte: o só existir entre vós demandas já é completa derrota. Preste atenção à palavra derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Essa palavra derrota, no grego é etema, significa você receber algo menor do que você deveria receber. Digamos, você deveria receber 100. Você recebeu 30 e ficou satisfeito. Os irmãos compreenderam? Você tem direito a 100. Você recebeu só 30. E você já está satisfeito. Isso é derrota. Eu quero perguntar para os irmãos o que Deus tem preparado para nós. E daquilo que Deus tem preparado, quanto nós já ganhamos? Tem alguém aqui de 100 já ganhou 99? Tem? Quanto você tem?
E o que você está fazendo para ganhar o resto? Ou você está dizendo, 30 tá bom demais. 30 para mim já é suficiente. Você perdeu a vontade, porque você hoje já não consegue mais apreciar isso. Eu gosto de dar o exemplo de diamante, né? Se você tivesse direito a 100 pedras de diamante, quantas você iria pegar? 30, suficiente, né? Mas você precisa dos 100? Não, mas 30 tá bom, não. 2 pedrinhas já tá bom, 2 pedrinhas. 2 pedrinhas. Tá vendo? No momento que você está contente, é sinal de que Satanás já está levando vantagem. Que está a caminho da iniquidade. Que o mistério da iniquidade já está operando em nosso ser. Por quê? Porque eu tenho direito a 100, Deus quer me dar 100 e eu estou contente com 30. E Deus vai falar assim, eu tenho ainda 70 para dar para você, você não quer? Você não está buscando? Aí não tenho tempo. Eu vou buscar outras coisas. Por isso que 30 agora está bom, depois eu pego mais outras coisas. É o sinal de que o mistério da iniquidade já opera. E isso é uma derrota para nós. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, essa palavra pecados aqui é paratoma, significa cair quando deveria ficar em pé. Então, essa palavra pecado é cair. Sabe, cair, todos nós caímos. Todos nós estamos sujeitos à queda. Mas o grande problema é cair e ficar caído. Segundo, é cair e já não sentir mais nada. Irmão, você vai fazer isso? Você vai cair. E daí? E daí? Eu deveria ficar em pé. Eu não me importo mais em estar em pé, estar de pé. Eu não me importo mais. Se eu estou de pé ou caído, para mim, tanto faz. Você está vendo? Os sintomas vão se agravando. Por quê? Porque esse mistério da iniquidade opera. Quando eu caio, eu fico triste, eu me arrependo, eu vou diante do Senhor, eu me coloco em pé novamente. Isso mostra que eu tenho visão, tá certo? Isso mostra que eu tenho alvo, isso mostra que eu me importo com o Senhor, com o que o Senhor quer me dar. Mas eu tenho reação. E nós vemos muitas vezes, dando um exemplo só, no meio dos jovens. Eu vou pecar, mas depois eu peço sangue, né? Aplico sangue, depois eu volto de novo. Sim. Esse é o terceiro aspecto. Quarto aspecto, Hebreus capítulo 9, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz o seguinte:
Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pecado de ignorância é a questão da ignorância quando deveria saber. Não saber, tudo bem, acontece. Mas não querer saber é outra coisa. É diferente. Então você faz, ai, eu não sabia. Está vendo? Eu não sabia. Mas eu tenho uma reação no meu interior. Então eu quero saber para não cair de novo. Por ignorância. Aí entra algo ligado diretamente à palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, né, para não pecar contra ti. Olha só, então ele quer conhecer hoje qual é a sua fome pela palavra de Deus. E ainda mais, muitas vezes assim, eu vou ler para conhecer bastante. Quantos leem para não ferir a Deus? Não é uma questão de quanto eu sei, é porque me importo com o coração de Deus. Eu busco, eu não quero ficar na ignorância, por isso eu me dedico à leitura da palavra, eu me dedico à comunhão, eu busco, eu leio livros espirituais, eu tenho busca. Porque eu não quero ficar na ignorância. Agora, o problema maior é querer ficar na ignorância. Não, para mim, não interessa saber. O que a Bíblia diz? Não sei. Você não tem interesse em ler a Bíblia? Não. Eu quero ficar na ignorância. Eu não quero saber. Isso é operação da iniquidade. Essa palavra é agnoema. Próxima, a quinto aspecto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 6 diz: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa questão é a desobediência, parakoi. Significa o quê? Recusar-se a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Deus fala e diz assim, eu não quero ouvir. Olha só, as coisas vão piorando. Você quer algo. Daí, irmão, vem ter comunhão. Quer ter comunhão? Eu não quero ter comunhão. Porque você vai falar, eu já sei o que você vai falar para mim. Você vai falar que Deus não quer. Então eu não quero ter comunhão com você. E não são poucos os que têm essa atitude, amados irmãos. Irmão, você não quer? Não, eu não quero ter comunhão. Isso é assunto meu. Eu decidi. Eu me recuso a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Esses itens que eu estou falando ocorrem ou não no nosso meio? O que é isso aí? Iniquidade. Resultado, o amor só vai esfriando. Satanás vai alcançando vantagem.
E pior é que esses sintomas estão aí. Como é que você está? Irmão, eu estou bem. Eu venho para a reunião, você não vê que eu estou aqui na reunião? O sexto item, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui fala de transgressão. O que é transgressão? Transgressão é você cruzar a linha. Há uma linha que marca o seu limite. E você cruza intencionalmente. Assim, eu não posso então cruzar essa linha? Não posso? Cruzei. E daí? Eu cruzei. A palavra grega é parabasis. Você cruza intencionalmente a linha. Irmão, você não pode fazer isso. Mas eu faço. Eu quero fazer. Eu quero fazer. E aí, por último, a pior de todas é a iniquidade. Aí, quando chegou na iniquidade, é a perda total de referência, anomia. Significa o quê? Você não tem mais a linha, você tirou a linha. Diz assim, eu não posso cruzar a linha? Já sei. Eu apago a linha. Eu não sinto mais nada agora. Quando tinha uma linha, passava talvez se tivesse um problema na consciência, né? Eu errei, mas eu quero errar, tudo bem. Tirou a linha. Quem disse que eu estou errado? Se lembra quando foi falado aquelas palestras sobre o pós-modernismo? Não sei o que tem que mudar, você tem que me aceitar. Quem estabeleceu essa linha? Não fui eu, não tem nada, não tem linha para mim. Aí é a iniquidade. Tá bom? Essa é a primeira força operante. O mistério da iniquidade. Agora, nós vamos ver a segunda força. Vamos ver 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, vamos dar uma olhada em 1 João capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha só, em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, vimos que o mistério da iniquidade já opera. E aqui diz que o espírito do anticristo já está no mundo. E está trabalhando. Então,
Amados irmãos, essa menção do anticristo, em 1 João capítulo 2, versículo 18, esses versículos do anticristo estão ligados com a unção. Diz assim, versículo 20, 1 João 2, 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, amados irmãos, o que eu quero falar é o seguinte aqui. Essa menção de anticristo está mesclado com a menção da unção. Cristo significa ungido. Unção significa crisma. Então, o anticristo é contra ungido, é contra a unção. Então, o que é que essa força, que é o espírito do anticristo, faz? Tenta anular a unção. Os irmãos conseguem perceber? Olha só, o mistério da iniquidade tenta anular a palavra de Deus, a referência exterior. E o espírito do anticristo anula a unção, que é referência interior. Nós precisamos então perceber que essa é a maneira de Satanás atuar. E vamos dar uma olhada aqui em Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, falando do anticristo, né? Da figura do anticristo. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, preste atenção, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui diz, tirarão o sacrifício diário. Para a gente compreender isso, vamos para Êxodo 29. Êxodo 29, a partir do versículo 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, amassado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar ali contigo. Preste atenção, o sacrifício diário é a comunhão diária com o Senhor, para permitir que o Senhor fale conosco. Mas o que é que o espírito do anticristo faz? Faz cessar, faz tirar o sacrifício diário. Termina com a sua comunhão diária com o Senhor. Não pense assim, hoje eu não tive comunhão com o Senhor por falta de tempo. Não. Foi a ação do espírito do anticristo em você. Por quê? Porque para você não é importante. Não é importante. Essa maneira. E se você não tem comunhão com o Senhor, como a unção vai operar?
Então preste atenção, a ação, os desígnios de Satanás, como ele age, o plano dele é tirar toda a referência exterior na palavra e interior no espírito. Mas irmãos, quando nós falamos, irmãos, exercite o espírito, é para que a unção haja, irmãos. Trabalhe em nós. Não é dizer assim, está mandando exercitar o espírito de novo. É a nossa salvação. Eu preciso da minha comunhão diária com o Senhor. Agora eu sei que o espírito do anticristo está agindo para tirar essa comunhão. Se eu não tenho espírito forte, como eu vou ter o sentimento da unção? Se meu espírito é fraco, pressionado por tantas outras coisas, eu tenho espírito. Eu posso usar, eu tenho que ser um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí eu gostaria de dar uma ajuda de palavra, uma ajuda aos irmãos na palavra a respeito da questão da comunhão. Está em Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 a 42. É a história de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã deixe que fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas, irmãos, eu quero tocar essa parte aí, porque essa é uma parte muito importante a respeito da nossa comunhão com o Senhor. E nós também temos um conceito equivocado de que aqui o Senhor pediu para Marta parar de servir, né? Não é nada disso aí. Nós temos aqui, olha só, primeiro, Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela quedava-se, significa o quê? Que ela estava, velocidade, né? Já estava de zero, estava parada, só ouvindo. Agora, olha Marta. Versículo 40, Marta agitava-se, ocupada. Daí falou, Senhor, não te importa que deixes que eu fique servir sozinho, ordena que vai ajudar-me. Daí o Senhor disse assim, Marta, Marta, o Senhor não repreendeu o serviço dela. O Senhor disse assim, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha só. Agitada, ocupada, inquieta e preocupada. Se ela assentasse aos pés do Senhor, conseguiria ouvir alguma coisa? Conseguiria? Não. Por quê? Porque ela estava numa outra esfera. Ela podia estar trabalhando e falar assim, Senhor, fala mais alto que eu quero ouvir. Concorda comigo? Problema de Marta não era o serviço. O problema de Marta era que ela estava muito, aqui diz, agitada, ocupada, inquieta e preocupada. Ela não ia conseguir ouvir o Senhor. Daí o Senhor disse assim,
Maria escolheu a boa parte, essa parte não lhe será tirada. Isso quer dizer o quê? Se tem que cortar alguma coisa do nosso dia a dia, não pode ser a comunhão diária com o Senhor. Porque o Senhor deu a ordem. Essa é a parte que você não pode tirar. E para nós fazemos exatamente o contrário. É a primeira coisa que a gente tira, não é? Bom, tem uma coisa ali, vamos ver aqui, eu tenho pouco tempo, o que eu vou tirar? É minha comunhão com o Senhor. O resto eu mantenho tudo. Eu vou contra as ordens do Senhor. Quem me faz ir contra essa ordem? Espírito do anticristo. Mas, irmãos, sabemos que nós não temos muito tempo. Não é uma questão de tempo, é uma questão de qualidade de comunhão. Você pode ficar 1 hora lendo a Bíblia, orando, mas agitada, preocupada, ocupada e inquieta. Você vai ouvir o Senhor? Não vai ouvir nada. Qualidade da comunhão, péssimo. É que nem aquele sinal de internet, né? Tem um sinalzinho, fica 1 hora ali, não consegue fazer download, né? E não carrega. Sinal péssimo. Agora, tem um sinal potente de alta qualidade. Ganhei, Senhor, ganhei. Qualidade da comunhão. Mas para ter qualidade da comunhão, tem que aquietar. E não pode cortar. Boa qualidade, espírito exercitado, comunhão forte, unção funciona. Espírito quente, busco na palavra. A referência está ali. Eu tenho um governo na minha vida. Não é maravilhoso? Então, amados irmãos, nós precisamos... Quer ver, Evangelho de João, capítulo 12. Versículos 1 e 2. 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Está vendo que maravilha? Deus não mandou Marta parar de servir. Marta servia. Agora já com ouvido. Olha, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, e Maria tomando uma libra de bálsamo. Então nós temos a experiência, né? Marta servindo, Lázaro ouvindo e Maria se derramando. É isso que a gente precisa. Servindo, ouvindo e se derramando. É isso que Deus quer. Então nós vimos 2 aspectos das forças operantes da estratégia de Satanás. Tem ainda um terceiro. Mateus 24. Mateus 24. 24. O Senhor falando dos tempos finais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós temos aqui falsos cristos. Parece, mas não é. Tem só aparência. Então,
a terceira força operante é o quê? É fazer com que a gente viva na aparência. E aí, vamos para o livro de Colossenses. E Colossenses, na conferência internacional, a primeira mensagem foi falada muito sobre alguns pontos de Colossenses e a respeito de Onésimo. Então, nessa parte de Colossenses, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Cuidado! 2:8. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Um monte de coisas boas, bonitas, com aparência, mas não são segundo Cristo. Capítulo 2, versículo 23, o início diz: todas coisas, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Está vendo? Então, qual que é, na essência, a ação do falso Cristo? Fazendo você viver uma falsa vida cristã, uma vida cristã de aparência sem realidade. Então, 3 forças. 3 aspectos dessas forças do inimigo. Ministério da iniquidade, o espírito do anticristo, falsos cristos. Essas são as armas que Satanás tem e quer exercer e exerce sobre nós. Mas nós temos palavra, nós temos Espírito e nós temos Cristo, que é a realidade. É possível vencer. Você olha todo esse arsenal do inimigo, diz: estou perdido. Não, nós não estamos perdidos, não. Nós temos armas. Nós temos como resistir, nós temos como ganhar. Mas a questão é a seguinte: nós temos que identificar. Se eu tenho um sintoma, vou tomar o remédio. Não vou tomar? Vou tomar o remédio. Tem remédio. Tem cura, tem salvação. Não tem? Tem. É economia divina. Conhecer o plano de Deus para a nossa vida traz cura para nós. Nós temos palavra e espírito, temos Cristo, não é? Como realidade. Então, irmãos, o negócio é feio, mas nós temos caminho. Por isso temos que apreciar esse semestre o nosso estudo da economia divina. Principalmente trazer isso para o nosso interior, para o nosso viver, para dentro de nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Amém? Amém. Então, a primeira mensagem fica aqui. Nós vamos